Leverkusen foi campeão ontem, não dá pra gente fechar o programa sem falar isso. A prateleira, Mauro Betti, qual foi o maior erro de arbitragem da rodada? Qual foi o arremesso lateral mais mal marcado? Exato. E ó, o time do Xabi Alonso, que é a grande sensação dessa temporada, né, que tem encantado e é uma das grandes surpresas também, pode ser comparado, quem sabe, a outros trabalhos. E os trabalhos estão aí na tela para você. Qual o trabalho mais surpreendente de um treinador no século? É a pergunta que faz a nossa produção. E aí a gente tem vários, né? Além do Xabi Alonso com o Bayern, a gente tem várias outras figurinhas ali. E aí eu vou ler aqui para vocês. Ó, a gente tem o Spalletti com o Napoli, temporada passada, né? Levando o Napoli ao Scudetto. Bem surpreendente. Com várias rodadas de antecedência e uma campanha irretocável. Temos o Ranieri, o Claudio Ranieri com o Leicester City, campeão da Premier League. O Mourinho com o Porto, lá em 2004, né, o ano dos acontecimentos estranhos no futebol, conquistando a Champions League com Deco, com Carlos Alberto. Simeone com o Atlético de Madrid, batendo 2 finais de Champions League, levando o título da La Liga, desbancando Real e Barça. Temos o Klopp com o Borussia Dortmund, conquistando o Bundesliga e batendo final de Champions também. O Guardiola com o Barcelona, o primeiro trabalho dele num grande clube, né, já sendo um trabalho tão autoral e tão marcante. O Zidane com o Real Madrid também, primeiro trabalho dele como treinador e sendo multivitorioso. O Di Matteo com o Chelsea. O Hansi Flick com o Bayern de Munique, ganhando a tríplice coroa, né, com o Bayern. Melhor campanha da história da Champions. Exato. 100%. O Pioli com o Milan, tirando o Milan da fila e devolvendo isso na Itália, né, e devolvendo o Milan à Liga dos Campeões depois de muito tempo. O Thomas Tuchel com o Chelsea, depois de ter sido vice-campeão com o PSG, ele assume o Chelsea e leva o título da Champions. E o Rafa Benítez, bicampeão espanhol com o Valência, lá no início do século, aquele time do Valência que tinha o Canizares no gol. 2003, 2004, Exato. ganha o espanhol e Europa League. Europa League Copa também. da UEFA. E em na 2005, Na época ainda era... pelo Na época Liverpool, ainda faria era a Copa da remontada UEFA. histórica do Istambul. Eu me E lembro aí, que meus queridos? Começa com o Guardiola. 4-3-1. Guardiola, porque evidentemente era uma surpresa, ele mesmo, o primeiro dos 6.438 livros a respeito dele, se chama No Tendrá Conjones, que é a frase que ele falou, o presidente do Barcelona, falou, você não vai me tirar do Barcelona B já para assumir esse time. Mas como ele se tornou o maior treinador do mundo, eu sei que é fácil dar esse voto. Mas eu começo com o Guardiola, porque ele virou o maior treinador do mundo. Você sabe que isso é a maior merda que eu já falei da minha vida É como verdade. jornalista. E essa prateleira terá a maior merda que eu falei também. Fala a sua que depois eu vou Qual falar. foi a minha. merda, Que a Vitão? merda Do Mauro foi. eu lembro. O Guardiola assume o Barcelona vindo do Barcelona B, né? E aí eu olhando aquilo, eu falei, pô, ele treinou pouquinho o Barcelona B e tudo. Primeiro jogo, Barcelona e Numancia no Camp Nou. Barcelona e Numancia. Não sei nem onde é que tá o Numancia agora, acho que tá na 3ª divisão, não sei, vou até olhar depois. 1-0 Numancia. Aí eu fui para o Twitter e escrevi, tá na cara que o Guardiola foi alçado a técnico do Barcelona muito cedo. Ele não tem nenhuma bagagem para treinar o time profissional Tá na cara. E tá na cara, ele fez uma tríplice coroa na primeira temporada dele. Disputou 6 títulos e ganhou 6. Exatamente. Não é? Um ano e meio, né? Em um ano e meio ele ganhou 6 títulos dos 6 que ele disputou. Mas enfim, assim, eu acho que tem alguns outros. Eu acho que o Pioli tinha ali eu acho que não é tão surpreendente. Eu acho que fazer a tríplice coroa, eu acho surpreendente, porque você... Sim. Tava... Mas é o modo de todos, né? É um voto meio... Mas eu acho que embaixo são quantos? São 5? Eu acho que estão embaixo Guardiola, Mourinho e Pioli. Acho que eles estão ali porque acho que não são tão surpreendentes. O Porto não é surpreendente. Não, sabe por quê? Porque na temporada anterior ele tinha feito uma tríplice coroa. Também. Só que com Copa da UEFA. Alguém precisava ganhar. Só com Copa da UEFA. Assim, treinador. ele fez uma tríplice coroa, português, Taça de Portugal e Copa da UEFA. Aí, beleza, na temporada seguinte, ganhou o Campeonato Português, ganhou a Champions e perdeu a final da Taça de Portugal Benfica. Assim, não era tão surpreendente o Porto brigar ali. Eu acho que não era tão surpreendente. Eu até para acelerar e para me facilitar, eu vou fazer o seguinte.
Eu boto o Mourinho, boto o Zidane, não esperava que fosse ganhar uma, ele chegando no meio de temporada e substituindo o próprio Rafa Benítez e ganhasse 3. Mas eles são tão já históricos que eu acho que esses caras podem... E até o Klopp do Dortmund eu até vou discutir um pouquinho. Klopp eu não colocaria, não, Giovana. Eu boto o Zidane e Mourinho agora. Eu inclusive, acho que... Quer botar mais um? Inclusive, acho que por esse critério de vocês, o Zidane deveria vir primeiro do que o Guardiola, porque eu acho que a tríplice coroa do Guardiola é muito impressionante. Eu acho que assim, por esse critério de anos anteriores, talvez até o Rafa Benítez possa entrar aí com o Valência. Porque o Valência tinha sido vice da Champions, pro Bayern. Eu colocaria aí o Hans Flick. Eu colocaria o Hans Flick, sabe por quê? Porque foi surpreendente ganhar todos os jogos. Mas todos nós entendíamos que o time ia melhorar quando saísse o Kovac. O time era bom, tinha uma base boa, a gente sabia. Os três primeiros jogos do Bayern também, né? Foram 11 jogos, não 14, mas é o maior campeão da história. E na Champions em si, o Kovac tinha ganhado muito bem os 6 primeiros jogos. Na Champions o time estava bem, não estava bem. Então, mas a gente sabia. 5-1 do Frankfurt. Mas a gente sabia que o estilo de jogo do Kovac não casava com o Bayern. Mas a gente tinha indicativo, ó. Na hora que demitir, se trouxer um técnico bom, a coisa vai engrenar. Então, eu acho que não foi surpreendente fazer uma tríplice coroa. O surpreendente foi que ele era um nível auxiliar, de desempenho. Sim. Por ser Eu botaria o Hans ali. Eu boto também. Então, beleza. Então vai o Hans Flick. E eu acho que o último era o Pioli. Faltando um. Eu acho que o último era o Pioli já numa sequência porque o dele Milan tava vindo crescendo, tava vindo botando os tijolinhos ali. Mas por causa dele, né? Tudo bem, ele ganha, mas eu acho que não tem um cenário de surpresa, assim. Eu acho que era... Se você voltar lá, muita gente diria que deve ter tido muito palpite que o Milan ganharia, entendeu? Entendi. É isso. O Simeone eu só queria citar agora, desculpa me atropelar de novo. O Simeone é um caso interessante. Porque o Simeone, está começando e tal, mas assim, o Simeone é impressionante a longevidade do trabalho dele. Sim. É o grande trabalho longevo hoje do mundo, né? Então é surpreendente a longevidade até para um cara tão... bravo, de um clube emotivo, passional, intenso, num clube também muito intenso, né? O Simeone tem um ponto que é o seguinte, eu sempre gosto de falar isso. O Simeone assume o Atlético em dezembro de 2011, perfeito? Isso. Aí, beleza, vamos botar 12, tá? Vamos botar como se fosse 12. Em 2 anos, ele pega o Atlético de 11º da tabela, que ele tinha sido acabado de ser eliminado pelo Albacete na Copa do Rei. Não, é uma transformação. Ele pega o time 13º da tabela e coloca em 1 ano e meio campeão espanhol contra o Real e contra o Barcelona, campeão espanhol e na final da Champions sem nenhum reforço. Isso é importante ser dito, sem nenhum reforço. Quer dizer, ele teve um reforço, que foi o Davi Villa. Que, na verdade, foi para repor o Falcão, que ele perdeu no meio do caminho. Então, assim... E que era o principal jogador. Que era o principal jogador. Então, assim, o trabalho do Simeone é absurdo. Em 1 ano e meio, em 2 anos, ele bota o time de 13º do espanhol para finalista de Champions e campeão espanhol. Então, eu acho muito surpreendente. Eu acho, por exemplo, o trabalho do... Quem tá ali? Para mim, o Spalletti tem que entrar aí. Eu gosto muito do Spalletti, mas fazer um time tão legal quanto o Napoli... Mas é que na temporada passada eles já tinham pego ali 3º lugar e sem uma diferença muito distante de pontuação. E eu acho que na anterior, né? E eu acho que até na Champions ficou devendo um pouco. Talvez se tivesse continuado com um desempenho tão surpreendente assim, como empolgou, né? Principalmente nos primeiros jogos. Eu gosto do Spalletti, mas não esperava que ele fizesse aquele time. Os carecas estão rodando aí, então, né? Eu botaria o Spalletti também. Eu acho... Quantos são nessa prateleira? São 4. Eu acho que aí entra também o Rafa Benítez. Que eu não gosto. E acho que entra o Tuchel. Eu também eu vou falar do Tuchel agora, porque ele chega em janeiro e consegue fazer o que fez contra o City e tal, enfim. Mudando um momento que não era legal. Botaram o Tuchel e o... surpreendente. Não é tão surpreendente, porque o time do Chelsea era um bom time, tinha feito contratações, e o trabalho do Lampard estava emperrado, né? Tá. Então, assim... O do Rafa Benítez, ele monta um time assim, que eu concordo com o Otávio, ele tinha uma base boa, ele dá várias pinceladas dele ali e monta um time muito bom. Era um time forte, cara, mas o treinador que estava antes... Que era o Hector Cooper. Hector Cooper. Que brigou com o Ronaldo. Ele tretou com o Fenômeno e tal. Exatamente. Ele ficou eu lembro que ele fica com uma
uma imagem, um rótulo de ser um cara azarado, né? Que ele bate finais, vai batendo finais, vai Duas finais de Champions seguidas. Exato. Vai batendo finais e vai ficando com... Então acho que o Rafa Benítez entra aí também. Com essa imagem, assim, não é para botar até porque o Rafa Benítez eu não gosto mesmo. E agora eu tenho uma dúvida aí desses dois, que é Klopp ou Simeone. Eu botaria o Simeone e botaria o Klopp, porque eu amo o Klopp. Não, aí é um só. Então, eu boto primeiro o Simeone e depois eu ponho o Klopp, abrindo a outra. Então tá, Simeone aí. Tá. Meu voto, né? Você compra essa, Gi? Acho que eu iria ao contrário, viu? Você iria com o Klopp? Eu também iria ao contrário. Embora o Klopp tenha ido, o time dele, ele faz um scout. Ele tinha feito um trabalho grande no mais. Ele faz um scout do Lewandowski na terceira divisão da Polônia. É verdade. E acha o Kagawa na 2ª divisão japonesa. Assim, o trabalho de scout da equipe dele foi brincadeira. Foi brincadeira. Porque ele foi buscar esses jogadores, o Lewandowski estava na 3ª divisão polonesa, quando ele olhou lá pela primeira vez. Mas eu acho que ali tinha uma base muito boa, né? Eu aceito de boa, porque eu botaria o Xabi Alonso, por tudo que os companheiros de Xabi Alonso, os treinadores falaram dele, agora o Xabi Alonso. Não, eu colocaria agora o Simeone. O Klopp e Simeone definidos até no voto de vocês. Porque assim, todo mundo falava, esse cara vai dar, e algo até que o Guardiola falou nesse final de semana, eu tive o Busquets, tem agora o Rodri, tive o Xabi Alonso por 2 anos e tal, e eu vi como esses caras enxergam o jogo, até em cima dele, como era, como volante, pivota e tal, a gente tem uma visão de jogo tal, privilegiada. E eu falei, o Xabi, eu tinha certeza que ia ser o treinador que tá virando tal. Então, acho dentro disso. Eu não esperava o Bayer Leverkusen, mas não esperava tão cedo de modo espetacular como o Bayer Leverkusen. A surpresa é ser o Bayer Leverkusen, ser uma campanha invicta. Perfeito. E mas, de novo, não perdeu em Europa. O mesmo critério que eu uso pro Guardiola, eu uso pro Xabi Alonso. Eu concordo com o Mauro, mas eu iria de Mateu agora. Agora? Eu iria, sabe por quê? De Mateu ainda vou subir mais. Eu concordo com o Mauro, que a gente tem que levar em consideração também, querendo ou não, um pouco de nível de enfrentamento. Dentro da Bundesliga, o próprio Bayern de Munique, que é o maior bicho-papão, faz uma das piores temporadas, principalmente defensivamente. Sim. E Liga Europa, gente, Liga Europa é Liga Europa. Então, eu sinto falta da gente ter um enfrentamento mais complicado do Leverkusen para poder avaliar. Acho que o trabalho é incrível, magnífico, mas principalmente naquele lance que a gente falou, de top 4, de top 5, talvez eu sinto falta de um enfrentamento mais... Mas o nível de enfrentamento, ele também não pode ser considerado para o time que ele está treinando? Porque o Bayer Leverkusen em 100 anos nunca levantou um caneco, pô. É o Neverkusen, ele tá levantando... Ele nunca levantou da Bundesliga. Mais difícil, por exemplo, você ganhar a Premier League. 2. Sendo e ganhou a Copa da UEFA 88. Concordo, mas... O Leipzig e o porque Leicester. Eu acho que o trabalho dele é muito grande também, mas... Não, beleza, eu fui voto vencido. Entre Mateu e o primeiro, o primeiro agora, é poupa-tempo, né? Primeiro é poupa-tempo, que daí entra o que Você acha o mais surpreendente de todos? Disparado. Eu vou falar de novo... Eu acho o mais histórico. Acho que o mais surpreendente talvez possa encaixar o de Mateu. Mas assim, aí eu vou falar para uma tema minha, não gosto do Ranieri. E quando eu fiz o jogo de estreia lá pela Fox, era Southampton e Leicester. E lembrando que o Leicester quase tinha caído na temporada anterior, tá? Eu falei, quase caiu. Eu falei como é que era a relação dos últimos 10 jogos, chegando o Ranieri e tal. Eu falei, e agora? Uma coisa você sabe, que eu sou Murubete e não sou de... Acho que ainda não votamos não, já votamos. Ainda não. Mas eu falei, você sabe que eu sou Murubete... tá precipitado aí, Eu não gosto de falar, embora este ano de novo eu tenha colocado os 20 do brasileiro na posição que eu acho que eles vão chegar ao final. Mas enfim, eu falei, olha, eu só quero dizer o seguinte... Vasco da Gama em primeiro? Não, pra mim acho que é Flamengo. Palmeiras e Atlético Mineiro. Então você tá achando errado, Murubete. Pois é. Mas rapidinho. Eu falei, olha, Southampton e Leicester, esse é o primeiro jogo do Leicester e tal, com o Claudio Ranieri, eu quero dizer, o time escapou, mas contratando o Claudio Ranieri, é claro que o Leicester vai ser rebaixado. E é claro que nesse mesmo ano que eu falei que ele ia ser rebaixado, e com todas as letras o time foi campeão da Premier League 15 e 16. E era o City do primeiro ano do Guardiola, né? Também. E só rapidinho, eu conheci uma mulher de Leicester. Não, era o City do último ano do Pellegrini. Era o Guardiola, não? O Guardiola é 16. O Guardiola chega a 16, exatamente. Então era Pellegrini. O primeiro ano do Klopp. Conheci uma professora aqui de inglês de Leicester que morava em Leicester na época. Falei, como é que foi aquilo? Ela falou, cara, até hoje... Ela falou, eu me belisco, porque assim não é possível o Leicester ser campeão da Premier League. Né? O Leicester ser campeão da Premier League é Championship Manager. É Championship Manager. Total. É L-Foot. É série da Max que a gente não vai ver porque Qual que é a minha defesa ao Di Matteo aqui? Que eu também acho muito surpreendente. Também. O Di Matteo, ele não era treinador, ele era assistente técnico. Aí o Villas Boas sai, ele assume o time,
que tava, tipo assim, desmantelado no sentido meio de de um organização. Sim. No Ele meio, assume o time no meio de um confronto, tinha perdido pro Napoli de 3-1 a ida. Ele assume no meio. O cara e falou, aí, olha, em um mês, o cara que não era treinador, ele elimina o Barcelona, que era campeão da Champions na Que semifinal. pra mim jogava o melhor futebol da época. Ele ganha na final, e não era um Barcelona qualquer. E ele ganha a FA Cup, né, a Copa da Inglaterra também, nesse mesmo mês, metendo 5-1 no principal rival, que é o Tottenham, né? Metendo 5 no Tottenham e ganhando do Liverpool depois na final, pô. Não, e ganha Ganhando com a autoridade. Champions contra do Bayern quem? de Munique Onde? dentro do Da Allianz Arena. Aí chega o Benítez e perde o Mundial pro Corinthians. Mas é o Benítez, né? E voltando ao Benítez, que é o pior, melhor ou melhor, pior treinador da Eu história acho que, assim, de qualquer esporte. surpresa, o Di Matteo foi talvez eu não acho mais não, cara. impactante e Eu É não que eu não acho. gosto do imediato, Ranieri né? também. Eu não e não acho gosto do não. Benítez. Cara, aquele sabe por quê? Leicester foi um devaneio. Assim, Então, uma mas por parada isso. muito Mas por ruim. isso, porque, tipo assim, se Pontos corridos na você, Inglaterra, pô. se você, na hora que o Di Matteo é anunciado, né? Se você, na hora é anunciado lá, alguém chega e fala, ó, eu vim do futuro e tô dizendo que o Chelsea vai ser campeão. Ele ia ser mijado, ia ser escrotizado. Sim. Isso, corotizado. Se o cara diz, no primeiro jogo, depois do Southampton, que o Leicester seria campeão inglês em 38 rodadas, Seria internado. aliás, seria até menos do que 38, porque o Leicester Porque foi foi campeão por antecipado, antecipação. né? Antecipado. Se ele dissesse, daqui a 32 rodadas, 33 rodadas, o Leicester vai ser campeão inglês, ele não seria ser riso, ele ia ser internado. Internado, tá louco. Toma Rivotril. Então, pra mim, Ele teve que se superar em mais jogos, o Leicester. O Leicester teve que se superar em mais Claro, jogos. claro. Não, é uma Pra mim conquista tá claro, muito hein? maior. É um feito absurdo, muito não. maior. Isso não Pontos tem a menor corridos, dúvida. né, Não enfim. tem a menor dúvida. Tá aí então, né? Com o Maguire, né? Ranieri eleito o trabalho mais surpreendente do treinador no século. Desnecessário. Ficou bem distribuída a nossa prateleira, viu? Mas muito Muito boa. bom. Parabéns, produção. Vocês Uma acertaram dinâmica, uma viu? hoje. Parabéns, uma salva de palmas. Uma palma só.